Shalom, meus irmãos, eu sou Camille, sou a irmã de Cristo de vocês que estão ouvindo essa palavra. Nós estamos nesse mês de fevereiro que se iniciou recentemente, falando agora sobre a pessoa e a experiência de Sara. Nós tivemos no mês de janeiro, esse mês em que nós falamos, conversamos, tudo baseado na essência e na centralidade da pessoa e na experiência de Maria. E nós agora estamos num novo mês e também abordando uma nova pessoa, uma nova experiência em um novo contexto também da palavra de Deus. Então, nós saímos de muitos textos, precisamente ali com textos bases, falando do Novo Testamento, da experiência de Maria, de gerar o Senhor, de gerar o Salvador. Nós estamos retornando agora um pouco para falar da experiência de Sara, uma mulher que também gerou, mas que gerou a realidade de Isaac, que é aquele que prefigura também a pessoa de Cristo Jesus. Então, quero começar com os irmãos lendo o tema, a palavra de direção que nós temos para esse dia de hoje. Quinta-feira do concordar. Se alegrar na concordância do tempo que se cumpre, sem permitir o deboche de um riso carnal. Nós temos dois textos de referência a princípio, e depois eu também vou compartilhar com os irmãos alguns outros textos da palavra de Deus. Então, solicito que os irmãos abram a Bíblia de vocês, primeiro em Gênesis 17, versículo 17, que a palavra de Deus declara: Então se prostrou Abraão rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? O segundo texto é Gênesis 18, versículos 12 ao 15. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Primeiro ponto que nós podemos destacar aqui, né, irmãos, nesse texto, é que, respondendo à própria pergunta que o Senhor fez a Abraão, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? A resposta é com certeza não. Para Deus não existem impossíveis. É o que também nós vemos em Lucas 1:37. Então nós conhecemos que a realidade do Deus triuno, do Deus a quem nós servimos, do nosso Deus, do Senhor, aquele a quem nós amamos, invocamos e buscamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas que se comportam e que trabalham em unidade, sendo um único Deus. Então, existe suficiência na pessoa de Deus, no Deus triuno, nas três pessoas de Deus, existe características, atributos suficientes para que Deus realize aquilo que para os homens é impossível. Porque aquilo que ao homem é impossível, para Deus não é impossível. Para Deus não há impossíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis, porque nós estamos nos referindo àquele que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, aquele que é fiel e verdadeiro. Esse é o nome do nosso Senhor. Então nós temos que ter sempre em mente a realidade de quem Deus é. Ele é essa pessoa rica, essa pessoa que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, aquele que de fato é a brilhante estrela da manhã, aquele que detém a primazia de todas as coisas, porque foi do agrado do Pai que no Filho habitasse a plenitude de todas as coisas, e quer anjos, poderes, principados, potestades, todas as coisas estão subjugadas à autoridade do Senhor Jesus. Todas as coisas estão subjugadas à autoridade do nome de Deus. Esse nome de Jesus é o nome que está elevado e tudo está subjugado a esse nome. Comparado a esse nome, todas as coisas se tornam inferiores. Então, essa pergunta que o Senhor fez a Abraão é a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje e questionar se na nossa experiência nós temos crido, vivido e experienciado no tempo que se chama hoje
a realidade de um Deus que faz aquilo que nós consideramos impossível e nomeamos como impossível, aquele que faz essas coisas tornarem-se possíveis. A palavra de Deus nos ensina sobre atributos e características de Deus, e essas características elas precisam nos ensinar algo. Então, o Senhor, ele é onipotente e ele pode todas as coisas. Isso significa que ele pode salvar as pessoas. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da verdade. Então, ele pode salvar as pessoas. É ele quem nos resgata e nos retira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho de seu amor. Isso é um grande milagre, né? A regeneração, a salvação do homem, ela é um grande milagre. Porque a Bíblia diz em Coríntios que o Deus desse século lhe cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, né, que é a glória de Deus na face de Cristo. Mas quando essa luz se resplandece, quando a glória de Deus ela é recebida por um homem na face de Cristo, quando existe essa experiência de um homem com a pessoa de Cristo Jesus, de um homem para com o homem principal, essa cegueira ela é desfeita, né? Eu ouvi recentemente um irmão compartilhando sobre os olhos, né, e lendo um livro também sobre oração, fala justamente sobre isso, que os nossos olhos, é o que a Bíblia diz, eles são a candeia do corpo, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão densas as trevas serão. E o que isso significa? Que a Bíblia também diz no livro de Isaías que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então, de forma prática, os nossos olhos são como as janelas do nosso corpo. Então, se nós estamos vivendo uma vida sendo dominado pelo pecado, é porque o Deus dessa era está cegando as pessoas, por isso elas vivem sob domínio e subjugadas pelo pecado. Mas a partir do momento em que existe a experiência de Cristo Jesus, esse brilhar, esse refletir da glória de Deus, alguém que experimenta essa glória, que percebe a face de Cristo tão maravilhosa, tão rica, tão desfrutável, e é capturado em seu espírito, em seu coração para essa dimensão, então essa pessoa tem os olhos iluminados, essa pessoa ela é salva, essa pessoa ela vive a promessa no tempo que se chama hoje, a promessa da salvação, a promessa da redenção, a promessa da regeneração, a promessa de que Deus enviou o Filho dele, o unigênito que ele tanto amava, para que todos nós que cremos nesse Filho sejamos salvos. E a Bíblia diz também que aquele que crê no Senhor Jesus, ele é salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, que nós tenhamos mesmo olhos fixados no Senhor, né, o autor e consumador da nossa fé, que não venhamos ser distraídos por outras vontades, por outros desejos, porque o que de fato importa é a vontade de Deus sendo cumprida. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e alcancem um pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Eu quero ler com os irmãos Gênesis 21, versículo 6, que diz: E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Irmãos, o ponto que eu quero destacar aqui diante desse versículo que nós lemos é que vence o riso carnal quem crê e vive a promessa. O resultado de crer na promessa é desfrutar e se alegrar. Crer na promessa é experimentar, desfrutar e expressar o Senhor. Então, nós temos aqui em Gênesis 21 a experiência que Sara teve de declarar que o Senhor de fato trouxe um riso para ela, agora um riso de desfrute, um riso de contentamento, um riso de alegria, um riso de quem estava experimentando e vivenciando naquele momento o cumprimento de uma promessa que havia sido feita pelo Senhor há um ano atrás. Então, nós podemos observar essa diferença que teve na reação e no comportamento de Sara de um ano para o outro. No ano em que o Senhor visitou Abraão, ela riu e ela foi corrigida por isso, porque era um riso de incredulidade. Mas um ano depois, quando ela estava experimentando e vivendo o cumprimento dessa palavra, dessa promessa que o Senhor havia declarado para Abraão, ela teve um riso de desfrute, um riso de alegria, um riso de contentamento. Então esse é o ponto que eu quero destacar com os irmãos diante desse texto, desse versículo, que ao nós crermos na promessa e nós vivenciarmos a promessa, nós temos a experiência de
desfrutarmos da realidade daquilo que Deus nos prometeu. Nós temos a experiência de nos alegrarmos ao vivermos aquilo que Deus disse que nós viveríamos. Então, quando nós experimentamos o cumprimento de uma palavra, nós temos o verdadeiro desfrute, nós temos a verdadeira alegria, nós temos o verdadeiro riso. E o mais interessante é que essa promessa que Deus tinha feito a Abraão, ela fazia parte, né? A promessa que Deus já tinha feito a Abraão anteriormente é de que ele seria pai de multidões, que ele iria mesmo sair, contar as estrelas, contar a areia, e não seria suficiente. A descendência dele, a continuidade dele, seria tão vasta quanto esses elementos que eu acabei de citar. Então, Isaac não era o fim da promessa que Deus tinha declarado para Abraão, mas era o começo, era o meio. E para que Isaac nascesse, para que Abraão fosse pai de multidões, Sara precisava engravidar. E ela era uma mulher estéril. Então Deus cumpriu ali, através de Sara, através de Isaac, aquilo que ele havia prometido para o seu servo Abraão, de uma multidão, pai de multidão. E nós vemos a experiência de Sara, que ela teve um verdadeiro desfrute depois que ela vivenciou a experiência do nascimento do filho dela. Ela até perguntou: quem diria, né, que eu daria filho para Abraão? Quem diria que eu amamentaria? Quem diria que Abraão seria pai? Deus disse, e assim aconteceu. Então, que na minha e na sua experiência, ao nos perguntarmos muitas vezes quem diria algo, quem diria isso, quem acreditaria nisso, que a nossa resposta sempre seja o Senhor. Porque se o Senhor declarou, se o Senhor decretou, se Ele falou, se está registrado na Bíblia, é porque é a vontade dEle. Então, não que tudo que está registrado na Bíblia seja a vontade de Deus, mas aquilo que Deus, aquilo que está registrado na Bíblia como vontade de Deus, que nós venhamos crer nisso, vivenciar isso, experimentar isso, desfrutar disso e se alegrar com isso, porque o que vence o riso carnal é a realidade e a experiência de um verdadeiro desfrute. Então, às vezes nós nos perguntamos, né, muitas vezes, por que certas coisas ainda não aconteceram, né? Certas coisas que são da vontade de Deus, e aí nós precisamos sempre nos analisar, né? Eu li um livro essa semana falando sobre oração, e ele fala justamente sobre isso, que as orações dos santos, elas devem cooperar com Deus. E nós oramos e o Senhor realiza. E nós oramos aquilo que o Senhor deseja realizar. Então, é completamente interligado a realização da obra de Deus com a nossa oração. Então, a promessa e a vontade de Deus para ser concretizada na terra, ela precisa antes ser gerada em nós. Nós precisamos orar em relação a essa vontade de Deus. Nós precisamos ligar na terra aquilo que precisa ser ligado no céu. Porque o que nós ligarmos aqui será ligado no céu. E o que nós desligarmos aqui será desligado no céu. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos é Salmos 25:14, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E o que eu quero destacar aqui com os irmãos é que vence o riso carnal quem teme a Deus, porque o temor do Senhor é concordar com a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então, irmãos, como eu disse no começo, se nós reconhecemos que nosso Deus é alfa, é ômega, é início e fim, é onipotente, tudo pode, é onipresente, está em todos os lugares e é onisciente, tudo sabe, então o mínimo que nós devemos ter como resposta a isso é temer a Deus. Eclesiastes é um livro muito interessante porque é Salomão questionando a existência humana dele, a forma como ele viveu, né? Ele declara que ele não negou a si mesmo nenhum prazer, nem sexual, nem com mulheres, nem de desfrutir de comida, de coisas saborosas e nem de construções, porque ele era um homem extremamente rico, né? Ele era rei, então ele tinha acesso a tudo aquilo que existia de um prazer humano, carnal e almático. E no final do livro de Eclesiastes, no último capítulo, ele fala que, em suma, de tudo que se deve guardar, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então, de um homem que viveu todas as experiências possíveis, inimagináveis e imagináveis, aquelas que nós não vivemos por falta de recursos financeiros, por exemplo, por falta de possibilidades de
de limitações humanas e terrenas, mas que em alguns momentos a nossa alma e a nossa carne deseja isso. O homem que acessou tudo porque tinha todas essas possibilidades e caminhos, no final, e Eclesiastes é um livro em que ele escreve já depois de ter passado por experiências, né? Depois de já ter vivido a experiência de Cantares, depois de já ter vivido a experiência de Provérbios, Eclesiastes é o último livro que ele escreve. Depois de mais amadurecido, depois de ter vivido tanta coisa, esse é o conselho que Salomão tem para nos dar. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Então, meus irmãos, o meu dever e o seu dever acima de todas as coisas, o meu dever e o seu dever acima do compromisso que nós temos com qualquer pessoa, família, relacionamentos afetivos ou no nosso trabalho, o nosso dever primordial é temer a Deus, porque quando nós tememos a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos, nós entendemos que isso é um dever de todos nós. E ao temermos a Deus, nós vamos tratar todas as outras relações, todos os outros papéis e atividades que nós desenvolvemos com a mente, com o coração, com o espírito e com a alma partindo do lugar certo. E falando sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que a gente experimente essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Que a gente desapegue da nossa e que a gente escolha a vontade do Senhor todos os dias das nossas vidas. O terceiro ponto que eu quero ler com os irmãos, destacar aqui, é que temer a Deus e confiar em sua palavra é a chave para o cumprimento da promessa. Salmos 19:9 diz: O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, irmãos, quando nós tememos a Deus e confiamos nas palavras que saem da boca dele, e é precisamente aqui nós temos simplesmente um livro com 66 livros de palavras que Deus diz. Então, nós temos muitas palavras de Deus para a gente desfrutar e entender. E é claro que nós temos dito isso, eu já disse isso em vários momentos, mas é o que eu creio. Creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus, é o Logos, é a palavra permanente. Creio na palavra Rema, que é a palavra constante, e mais precisamente essa palavra constante sendo dita no meu e no seu espírito, na nossa consciência, que é um dos elementos do nosso espírito, por meio do Espírito de Deus, que é a unção que nos ensina todas as coisas. E o maior ensinamento da unção é que nós permaneçamos em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos na palavra do Senhor, porque nós tememos nele, nós vamos ver o cumprimento da promessa. Nós não precisamos ter a experiência de Sara ou de Abraão, de rirmos na nossa carnalidade, porque aquilo que Deus declara para nós é sobre-humano, aquilo que Deus declara para nós não é compreensível na nossa natureza carnal, limitada, limitante e limitadora, né? Nós não somente somos limitados pelos nossos afetos naturais, né? Como nós limitamos as situações em que nós estamos inseridos na nossa alma. Mas glória a Deus, porque Paulo teve a experiência, né, de declarar que ele era um homem miserável e ele questiona, né, quem me liberará do corpo dessa morte. E aí no versículo seguinte, ele logo responde a esse questionamento dele, dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então, graças a Deus por Cristo Jesus, aquele que morreu, aquele que foi entregue pelo Pai, que não foi morto pelos homens, mas que deu a sua própria vida. Porque ele mesmo declara que, se fosse necessário, Deus faria suscitar anjos ali para que o livrasse ele daquela cruz. Mas ele declarou que seja feita a vontade do Pai. E era isso que ele desejava, a vontade do Pai. E que o meu e o seu desejo também sejam viver a vontade do Pai. E o que eu quero finalizar aqui nesse texto dizendo sobre a maior e a melhor promessa, né? João 17:3, a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho que por ele foi enviado. E precisamente em 1 João 1:25 diz que, e essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, louvado seja Deus por cada palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos esses 66 livros da Bíblia, nós podemos desfrutar, crer e declarar a palavra. Tenha isso como um exercício diário na sua vida, na sua dinâmica e rotina, de você
ler e orar os salmos. Leia os salmos, ore os salmos, entronize essa palavra no seu espírito, declare essa palavra, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais poderosa e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de transpassar alma e espírito, juntas e medulas, e ela ajusta e alinha todas as coisas em nós. Então, que o Senhor seja com o seu espírito, que o Senhor seja com o meu espírito, que nós venhamos vencer, assim como essa palavra de direção diz, que nós venhamos nos alegrar na concordância do tempo que se cumpre, que a nossa vontade seja submetida à do Senhor e que haja desfrute na nossa experiência, porque estamos submissos a essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Que o deboche carnal seja vencido pelo temor do Senhor que é real, que é limpo em nossas vidas. Então, faça a sua consagração, estabeleça o teu dízimo, o teu voto e a tua oferta, e nós nos encontramos na próxima quinta-feira. O Senhor seja com o seu espírito. Shalom, shalom. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa quinta-feira, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos concordando com o Senhor. Oramos mesmo, Senhor, para que o Senhor direcione essa oração. Sabemos que nós devemos pedir, nós devemos acessar, nós devemos lançar palavras ao Senhor que estejam alinhados com a sua vontade. Nessa quinta-feira do concordar, Senhor, nós alinhamos o nosso coração, Senhor, porque nosso coração não rirá de deboche. O nosso coração não se colocará em desacreditar, com descredibilizar as suas palavras. Uma vez que o Senhor lançou a palavra de promessa, o Senhor lançou a palavra de realização, falou que vai vir à existência as coisas, nós iremos acreditar, Senhor. O nosso interior é marcado, Senhor, pela promessa que o Senhor deu a nosso respeito. A sua palavra declara que nada é difícil para o Senhor, nada é impossível para o Senhor. E baseado, Senhor, na fé, nas suas promessas, nós acreditamos. Obrigado, Senhor, porque a nossa mentalidade está guardada no Senhor e nós ouvimos a sua voz, porque maior são suas promessas, Senhor, do que a nossa própria capacidade de sonhar. Maior são suas promessas do que a nossa capacidade de conquistar. O Senhor declara ao nosso respeito que planos de fazer-nos prosperar e não de causar dano. Esses são os planos do Senhor ao nosso respeito. Seus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos são naturais e humanos, os seus pensamentos são divinos e eternos, Senhor. Agradecemos porque é o Senhor que tem forjado o nosso interior, como o Senhor forjou a Abraão. Ele sai de sua terra, acredita nas suas palavras, acredita na sua promessa e caminha sem saber para onde vai. Acreditamos, Senhor, porque essa marcação no nosso interior é aquele que ouviu a sua voz dizendo: vai e sai. Esse sair, Senhor, nos leva a acessar a sua promessa. Oramos mesmo, Senhor, porque se o Senhor promete Isaac, Isaac não deixará de nascer. Se o Senhor lança uma palavra a respeito do menino, que é uma promessa, ainda que o ventre seja estéril, ele vai nascer. Nós acreditaremos, Senhor, que não é a idade que vai limitar o nascimento da criança. Nós acreditamos que não é a idade que vai dizer que a criança não tem capacidade de nascer. Essa não é a realidade. A realidade, Senhor, é que as suas palavras, ainda que o tempo passe, ela permanece de pé. E vinda a hora e o momento certo, ela vai gerar o que ela tem que gerar. Agradecemos, Senhor, porque as suas palavras não voltam vazias. Agradecemos porque tu é um Pai. Tua palavra declara que o Senhor já nos escolheu antes da fundação do mundo, para que diante do Senhor nós fôssemos santos e irrepreensíveis, e na plenitude dos tempos fôssemos encontrados como filhos do Senhor. Nós temos um Deus com a natureza de bondade. Nós temos um Senhor com a natureza de amar. E essa convicção que temos na natureza que o Senhor tem, em quem o Senhor é, não fará com que o nosso coração ria de deboche das suas promessas.
Suas promessas virão à existência, nós querendo ou não querendo. Como a tua palavra declara, Senhor, na história com Sara, que o Senhor olha para Sara e fala: não, certamente tu riste. Nós acreditamos, Senhor, como Caleb acreditou que ele poderia acessar a terra por ter um coração alinhado à sua palavra. Nós queremos realmente um coração como o de Pedro, que confia na palavra que diz a respeito da água, que agora ela está perfeita para que pise em cima e caminhe até o teu filho, Senhor. Nós acreditamos na realidade de uma palavra sólida que sai da sua boca. Sua palavra vai declarar, Senhor, através da vida de Jesus no deserto, que a pedra não se tornaria pão, Senhor, mas as palavras da sua boca seriam o verdadeiro alimento. Então sua palavra ela é chão, a sua palavra ela é alimento e a sua palavra ela é convicção, Senhor. Nós acreditamos porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor declara: nada é difícil e nada é impossível para o Senhor. Então, com muita graça, com muito alinhamento, com muita gratidão, com muita satisfação, nós se colocamos como Abraão se derramou aos seus pés, Senhor. Só que nosso interior não vai se alinhar com pensamentos humanos limitados e problemáticos, Senhor. Nosso coração se alinhará com o coração do Senhor. Como a tua palavra declara, Pai, o Senhor é o cabeça de Cristo, Jesus é o nosso cabeça, e sendo Ele o nosso cabeça, os nossos pensamentos não serão pensamentos limitantes, não serão pensamentos que nos travam, não serão pensamentos que nos geram ansiedade. O nosso coração, Senhor, acreditará e se apegará à realidade do Senhor. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Isaac irá nascer, Senhor, como a marca do servo que se levanta como um sinal do impossível. E esse servo, Senhor, resplandecerá sobre nossa face e sobre nossa vida. Nós não acreditamos na naturalidade limitante, nós acreditamos no impossível real, porque essa é a nossa realidade. E baseado nessa realidade, Senhor, está a nossa concordância, a capacidade de concordar com o Senhor, a capacidade de concordar com a sua palavra. No princípio era ela e ela é até hoje, Senhor, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a Ti nós rendemos todas as coisas. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és
eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Oh, Senhor Jesus. Existe um rio, Senhor,
recomeçar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte,